Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a clínica da hiponatremia associada ao exercício. Alguns dos tópicos aqui que a gente vai conversar, iniciando pelos fatores de risco. Então aqui a gente vê que os principais fatores de risco, eles têm relação com hiperidratação, tá? Que é, lógico, beber líquido em excesso, que é a coisa em si, ganhar peso durante a prova, se ganhou peso é porque se hiperidratou, exercício com mais de 4 horas de duração, que é mais tempo para ficar bebendo em excesso, é, e aí outros fatores, como inexperiência, extremos de MC, mas o pace lento, também mais tempo para se hiperidratar, e a grande disponibilidade de líquidos, ou seja, aquelas provas que o patrocinador bota uma barraquinha da sua bebida esportiva a cada quilômetro. Tá? Então, os fatores de risco principais, eles têm relação com hiperidratação. E vale destacar que o excesso de consumo de bebidas esportivas também causa hiponatremia associada ao exercício, tá? Por quê? Não só pela bebida ser hipotônica em relação ao plasma, mas porque a gente tem que lembrar que é uma situação de secreção inapropriada de hormônio antidiurético. Então você vai beber a bebida esportiva, vai concentrar aquele sódio da bebida esportiva num pouquinho de urina e reabsorver o líquido da bebida para a circulação sanguínea. Tá? Então não adianta usar bebida esportiva com sódio achando que está prevenindo hiponatremia associada ao exercício. Se beber em excesso, pode gerar hiponatremia também, assim como água pura. Sobre apresentação clínica e diagnóstico. Tá? Então a gente tem aqui vários sintomas que podem ser encontrados num atleta com hiponatremia. Tá? Uma hiponatremia associada a exercício leve, a gente tem aqui lipotímia, que é um tipo de tontura, né? Vertigem, outro tipo de tontura, náusea, inchaço e ganho de peso. Tá? Em asterisco aqui estão aquelas situações que são específicas da hiponatremia. Tá? Então, o inchaço e o ganho de peso, eles são específicos. Os outros sintomas e sinais, eles podem acontecer numa gama de complicações, de doenças relacionadas ao exercício. Tá? Agora, ganho de peso, dificilmente você vai conseguir notar isso pelo simples fato de que dificilmente o atleta vai ter se pesado no início da prova e você vai ter acesso a esse peso. Então aqui, o mais importante aqui para diferenciar a hiponatremia de outras situações, em termos de exame clínico aqui, é o inchaço. Você pode ver uma aliança apertada, a fitinha da prova apertada no punho, né, ou outros sinais de edema. E a hiponatremia associada ao exercício grave também apresenta principalmente sintomas inespecíficos, né? Vômito, cefaleia, alteração mental. Isso pode acontecer numa internação, por exemplo, tá? Mas tem algumas coisas que são um pouco mais específicas. Uma é o phantom running, que o atleta está inconsciente ou com um rebaixamento importante do nível de consciência, mas ainda fazendo movimentos de corrida. Isso é mais específico da hiponatremia. Edema pulmonar, né, pela congestão pulmonar, pelo excesso de líquido, que você pode auscultar o pulmão dele com estertores, e sinais de herniação, né, de um edema cerebral. Então aqui uma midríase ou uma postura de decorticação. Então isso é mais específico e são sinais de gravidade. O tratamento da hiponatremia e a prevenção, como que se faz? O tratamento clássico é com NaCl a 3%, 100 ml em bolos. Por que 3%? Se você dá um NaCl a 0,9%, que é o isotônico, vamos dizer assim, que é o soro fisiológico, o rim vai simplesmente, na presença do hormônio antidiurético em excesso, reabsorver a água e excretar, mandar para a bexiga aquele sódio num pouquinho de urina concentrada. Então você tem que dar o NaCl a 3%, porque o 3% ultrapassa a capacidade do rim de reabsorver água livre. Ou seja, 3% ou mais, quando o rim reabsorve a água na presença do hormônio antidiurético, tem tanto sal nesse líquido que vai entrar sal junto e assim você vai conseguir corrigir essa hiponatremia. E aqui do lado a gente vê algumas fórmulas de como fazer
esse soro, né, como fazer a diluição do soro fisiológico com NaCl 20% em ampolas para conseguir chegar nos 3%. Quando é uma hiponatremia leve, né, que a gente tem aqui a apresentação clínica do lado, a gente pode apenas observar o atleta, ele pode se recuperar sozinho, restringindo líquidos, obviamente, ou oferecer o NaCl a 3% por via oral, que também é eficaz. Já numa hiponatremia grave, você faz essa correção de forma mais rápida, porque é uma situação urgente. Lembra que o atleta pode estar fazendo um edema cerebral, um edema pulmonar. Então você faz o NaCl a 3%, 100 ml em bolos. Pode fazer até 3 vezes, classicamente, tá? Geralmente na primeira vez já corrige, todos os relatos da literatura também, geralmente é uma correção super rápida, mas você pode fazer até 3 vezes, tem alguns casos que pode necessitar mais do que 100 ml. Tem algumas opções, como 10 ml de NaCl a 20% ou 50 ml de bicarbonato de sódio a 8,4%. Lembrando que isso aqui é um guideline. Em casos extremos, você pode já abrir um bolus maior. Né? Você pega um atleta que está fazendo um edema cerebral, está herniando, você pode correr o NaCl a 3% até a recuperação clínica. Tá? E aqui temos o resumo desse tratamento, que é basicamente o que eu acabei de apresentar para vocês, de uma forma mais esquemática. Então, sintomas ali de hiponatremia associada a exercício leve, né? Tontura, fadiga, inchaço, náusea. Pode-se fazer a restrição de fluidos ou solução hipertônica 3% por via oral. Quando já há confusão mental, vômito, né? Falta de ar, dispneia, phantom running, já é um caso mais urgente e você sempre faz a correção endovenosa, tipicamente com aquele bolus de 100 ml de NaCl a 3%. E em casos extremos, né, o caso que o atleta está convulsionando, está com midríase, né, está com a pupila dilatada, está com postura de decorticação, aí você pode abrir o NaCl a 3% e ir fazendo bolos até a recuperação clínica. NaCl a 3% salva, tá? Então, é a demora em iniciar o tratamento que faz a condição poder levar a uma fatalidade. Então, assim que você fez o diagnóstico, ou tem uma suspeita forte do diagnóstico, a gente já começa a correr o NaCl a 3% em bolos. Lembrando que aqui a gente fala de um quadro agudo, tá? É diferente daquele velhinho com uma hiponatremia crônica que você atende num pronto-socorro no hospital. Então aqui não vai acontecer mielinólise pontina, não existe esse risco. O risco não é corrigir muito rápido a hiponatremia. Aqui o risco é não corrigir a hiponatremia rápido. E na próxima aula eu vou falar um pouquinho para você sobre a prevenção da hiponatremia associada ao exercício. Até lá!